Senhor presidente, eu cedo meu espaço, vereador Rafael Bueno. Cedência na tribuna, vereador Rafael Bueno. Obrigado, presidente. Antes de iniciar minha fala, eu gostaria de saudar algumas pessoas que estão nos prestigiando. Declaração de líder do PL. Que estão nos prestigiando aqui no plenário. O Rodrigo, que é um filiado do PDT, que veio de Torres, retornou de Torres para Caxias do Sul. Seja bem-vindo, Rodrigo. Conta com a nossa bancada, com o nosso gabinete. O PDT te acolhe novamente de braços abertos aqui em Caxias. O pastor Mauro Martinelli, nosso assessor do Socela, e que o João Leone estava indicado como delegado sindical, representando o deputado Pazin na Secretaria do Trabalho, como delegado sindical. Esteve semana passada aqui, entregando uns convites, inclusive para mim. Então, a equipe, né, toda sente. E também saudar minha amiga Nivalda Pereira, estava conversando com ela aqui agora, que vai estar feliz que vai ter o casamento do neto esse final de semana, Nivalda. Que legal. Manda um abraço aí para a família. Mas eu não consegui falar, presidente, no início da sessão, e eu peço desculpas aqui, principalmente à família, né, que está aqui presente, do Ederson Luiz Fidêncio. Não consegui falar no início, mas agora eu faço questão de ocupar esse grande expediente, esse horário nobre aqui da nossa sessão, e que bom que vocês estão aqui. E eu fiz esse voto de congratulações, e que foi aprovado aqui por todos os vereadores, ao senhor Ederson Luiz Fidêncio, fundador e CEO da empresa Alpitec Alpinismo Industrial, pela conquista do troféu Obirici. A distinção idealizada pelo jornalista e colunista Saul Júnior é conferida a profissionais que se destacam no Rio Grande do Sul pela atuação diferenciada na sua área, contribuindo para o desenvolvimento social e econômico de suas comunidades. A equipe da empresa é composta por profissionais especializados em trabalhos em altura, com o uso de equipamentos completos, normatizados dos mais rígidos padrões de segurança, com todas as certificações válidas e sempre zelando pela segurança dos seus colaboradores. Assim, atua com qualidade para satisfazer os clientes, além de agir com sustentabilidade ambiental, social e econômica. A história e o trabalho desenvolvido pelo senhor Ederson na empresa, com o apoio decisivo dos colaboradores, fez com que o nosso município, Caxias do Sul, fosse honrosamente agraciado com esse troféu de tamanho significado. Então, desejamos novas conquistas para ti, Ederson, que simboliza a tua luta abnegada junto com a tua equipe, com teus companheiros, né? A Alpitec, que trabalha com qualidade, principalmente trabalhando com segurança, agilidade e qualidade. Esse é o lema da Alpitec, né? Com diversas funções, a questão de instalações de placas, trabalhos em edifícios, pinturas, limpezas, a questão de trabalhos de podas de árvores, hotéis, enfim, vários trabalhos que a Alpitec vem desenvolvendo em Caxias do Sul, na região e no estado. Quero lhe parabenizar, mas especialmente também a tua família que está aqui. E que bom, né, trazer a família aqui no plenário. E hoje nós temos a presença, eu peço à TV Câmara que mostre, da charada minha filha, a Maria. Né, a Maria Eduarda Dallagnol Fidêncio. Que bebê mais linda. São essas crianças dessa nova geração aqui que a gente acredita, enquanto está tendo diversas conferências mundiais de saúde, de clima, né? São essas crianças dessa nova geração que elas terão um compromisso, né, de garantir um meio ambiente, né, um ecossistema que todos possam viver em paz, né, e saudável. Então, saudar a Maria Eduarda Dallagnol Fidêncio, agora bebezinha, primeira bebê da família, e a Vanice Dallagnol, que também é sócia da empresa Alpitec. Então, Ederson, esse é o voto de congratulação em homenagem ao teu trabalho da Câmara de Vereadores de Caxias do Sul, Ederson Luiz Fidêncio, pelo troféu Obirici. Por favor, Dani. Mas eu quero seguir o tema, que ontem eu não consegui falar no pequeno expediente, colegas vereadores, sobre uma lei que aportou na Câmara na semana passada. Eu peço atenção aos vereadores e vereadoras a este tema de um projeto de lei complementar que foi aportado a essa Câmara, do dia 30, do projeto complementar 36 de 2023, aonde o escopo principal, redução do imposto sobre serviço de qualquer natureza, presidente.
O jornalista, colunista Ciro Fabres, ele fez, né, porque foi naquele mesmo dia que o prefeito também concedeu um reajuste aos servidores públicos, ele botou o título, pacote de bondades. Né? Eu vejo que todo e qualquer meu secretário da Agricultura aqui, que tem feito um ótimo trabalho, né, para os nossos agricultores aqui da nossa cidade e que repercute para a região, todo e qualquer incentivo para os nossos agricultores, para os nossos produtores, para os nossos empresários, é importante porque eles olhem para Caxias do Sul com uma nova perspectiva de investimento, né, mas o que nós temos que estar atento é o que é e o que está aqui colocado nesse projeto. Eu não sei se os vereadores tiveram a oportunidade de ver, vereador Zanquim, o senhor que é economista, uma pessoa que está sempre atenta à redução, né, da carga tributária, mas a redução da alíquota de 4% para 2% em diversas áreas, eu não sei se o senhor teve a oportunidade de ler, mas eu chamo a atenção para o item principal, e que nível nacional, vereador Felipe, está sendo discutido, que é a questão das apostas, né, dos jogos de aposta está sendo discutido. E quando a gente vai lá e joga na Mega Sena, faz a fezinha no final do ano, né, para ganhar o bolão ali da Mega Sena, vereadora Isabela, que faz aquele bolão, aposta na Mega Sena, Loto Fácil, grande parte daquelas apostas, ela vai para onde? Vai para o Fundeb, vai para ações de fomentar os atletas do nosso Brasil, vai para ações do meio ambiente. Então, a grande arrecadação é para imposto, e esse imposto é para dividir em ações voltadas para o município. Pois bem, eu acho que tem um jabuti aqui nesse projeto de lei que a gente tem que olhar com atenção, por isso que eu chamo, antes de aportar para ser votado esse projeto, nós precisamos de mais esclarecimentos e que todos estejamos atentos. Por exemplo, o fato gerador, item 8, aonde vai ser reduzido a alíquota para 2%. Diz o seguinte: serviço de distribuição e venda de bilhetes e demais produtos de loteria, bingos, cartões, pulis ou cupons de apostas, sorteios, prêmios, inclusive os decorrentes de títulos de capitalização e congêneres elencados no item 19. Subitem 19.1 da lista de serviço anexa à Lei Complementar número 701, de 30 de setembro de 2022. Bom, primeiro, o bingo nem é regularizado. Essas maquininhas, essas coisas são todas ilegais. Mas quando a gente fala em bilhetes e demais produtos de loteria, o que esse projeto quer dizer que quando a gente vai reduzir de 4% para 2%? Se algum vereador sabe disso daí, por favor, pode me explicar, que daqui a pouco a gente pode mudar de opinião, presidente. Mas o que a gente vê é uma exploração, inclusive, de jogos. A gente fala, vereador, aqui o vereador Scalco não está aqui, mas o vereador Bortola, vereador Fiuza, vereador Fantinel, a questão desses produtos irregulares que são vendidos na Praça Dante, esses vendedores que ocupam as calçadas. Mas se esses vendedores que atacam as pessoas e colocam bancas de loteria nas calçadas e atrapalham também o trânsito, eles estão pagando imposto para o município de Caxias do Sul ou eles só estão vendendo títulos de loteria e nem um centavo está entrando no município de Caxias do Sul? Como está sendo a arrecadação? Está tendo fiscalização na mesma proporção para essas loterias? Como, vereadora? Está tendo arrecadação dessas loterias em nível estadual, regional, para o município de Caxias do Sul, vereador Velocino Ex? Está tendo fiscalização para essas pessoas que põem de forma irregular nas calçadas e ficam vendendo? O que quer esse escopo desse projeto aqui é a redução de 4% para 2% de loteria. Então, eu chamo a atenção para que nós observemos. E aqui tem outras coisas aqui, por exemplo, que até para casas noturnas, enfim, de restaurantes, mas aqui tem coisas que eu acho que tem que, principalmente quando a gente fala de jogo de azar ou de loterias, a gente tem que o governo federal está arrecadando recursos de impostos através desses jogos de apostas. E eles estão pagando sem problema. Então, nós temos que discutir muito bem isso, presidente, antes que a gente coloque em votação esse projeto aqui e que seja aprovado. Para concluir,
Ontem eu fiz uma fala parabenizando todos os membros da CPI da Saúde, independentes de partidos. Pois bem, o presidente do Conselho Municipal de Saúde, que está desacreditado perante todos os seus membros, que já passou pelo PSOL e agora está no PSDB, e ele, como ele falou na própria CPI da Saúde, ele veio na Rádio Caxias falando mal da CPI da Saúde. Pois bem, ele levou um cala-boca, né? Diferente de todos os vereadores, inclusive da base do prefeito Adiló, que estiveram atuando, ele levou um cala-boca, porque trocou a atuação no Conselho Municipal de Saúde por um cargo que a esposa dele recebeu no governo. Está lá na Secretaria de Habitação. Então, diferente da CPI da Saúde, que todos nós lutamos de forma em conjunto, independente de partido, ele está quietinho. Não fala mais nada na saúde, como ele falava, Ferrenho. Por quê? Porque se trocou a fiscalização por um cargo para a esposa na Secretaria de Habitação. Então, Alexandre, cuida do que o senhor fala, porque nós, vereadores, estamos fazendo nosso papel independente de partido. Obrigado. Obrigado. Vereador Fiuza. Pois não, senhor presidente, passo o meu espaço à vereadora Tatiane Frisso. Na tribuna, vereadora Tatiane Frisso.